Visconde de Lemos Pereira, que fará a moderação. Uma salva de palmas. A senhora Paula é doutora e mestre pela UERJ, com especialização em Direito Médico, diretora do IBIOS, advogada e professora da Unilassalle. Também temos a honra de convidar aqui ao palco as participantes: Ana Luísa Nevares, PUC Rio de Janeiro. Também Ana Carolina Brochado Teixeira, Seminário de Gerais. A professora doutora Ana Luísa Maia Nevares é doutora e mestre em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente é professora da graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e coordenadora pós-graduação lato sensu do curso de Famílias e Sucessões da PUC Rio. É advogada do escritório Bastos Tigre, Coelho da Rocha, Lopes Freitas Advogados também. Já a professora doutora Ana Carolina Brochado Teixeira, do Centro Universitário UNA, Minas Gerais, possui graduação em mestrado em Direito pela PUC Minas, além de doutorado em Direito pela UERJ. Atualmente é professora do Centro Universitário UNA e advogada. Bom, eu passo a palavra à nossa moderadora aqui do painel para iniciarmos. Boa noite a todos. É com muita alegria que eu participo aqui com vocês desse painel, dando continuidade aos trabalhos desse primeiro encontro nacional de biodireito, biotecnologia e relações familiares, em que falarão aqui especificamente, nesse período, sobre a reprodução humana assistida, pós-mortem, e seus reflexos no direito de família e sucessões. Como já feitas as apresentações, né? Estou aqui ao lado de duas professoras maravilhosas, né, experts no tema, e vou pedir para a professora Ana Carolina para começar conosco a respeito desse tema. Em seguida, a gente passa a palavra para a professora Ana Luísa. Boa noite a todos. Quero registrar minha alegria, né, por estar aqui nesse evento maravilhoso, idealizado pela professora Heloísa e seus alunos, né, pelo IBIOS. Dizer da minha satisfação mesmo voltar ao UERJ, como Chuma disse, eu me identifiquei muito com a sua fala, Chuma, no sentido assim, de certa forma a gente recebeu tanto quando fez o doutorado aqui, então essa troca de ideias que a gente se propõe aqui hoje, é uma forma mesmo de dar continuidade a esses vínculos que são tão fortes. Eu falo que eu sou muito privilegiada, porque não é todo mundo que faz o doutorado e ganha tantos amigos, né? E assim, pessoas que os laços realmente são fortes. Quero cumprimentar a Paula, a Ana Luísa, também duas queridas amigas, e dizer sobre o desafio de falar desse tema, que é um tema muito interessante, mas graças a Deus a vida é maior que o direito, né? O direito não consegue todas as respostas e as questões jurídicas vão sempre nos desafiando e nos instigando ali a novas reflexões. Então, o tema que me foi proposto é o da reprodução assistida pós-mortem e seus reflexos no direito de família, e a Ana Luísa, dentro da expertise dela do direito das sucessões, vai tratar desses reflexos. Bom, vocês já tiveram aqui, para cá, né? Vocês já tiveram ontem com o professor Calmon, que disse, né, que analisou aí as mudanças nas relações familiares da contemporaneidade, mas nós não poderíamos deixar de ter esse gancho para pensarmos então nesses novos reflexos, nessas novas relações de filiação. Porque essas relações de filiação, elas realmente nos colocam sempre assim em dúvida, porque a evolução tecnológica, as mudanças na forma de se relacionar, isso nos diz muito de como o direito dará algumas respostas a essas novas relações. Porque eu costumo sempre dizer que, assim, primeiro vem os fatos sociais e depois vem o direito tentando dar conta daqueles fatos que vão provocando reações, né, em nossa vida, nas nossas questões. Então, hoje em
dia, vocês imaginam, existem novas relações de família, não existe mais aquela família matrimonializada como o único modelo. Hoje são tantos os modelos de família. Hoje existe casamento sem sexo, sexo sem casamento, reprodução sem sexo, sexo sem reprodução. Quer dizer, essas relações, elas realmente mudaram muito. E os papéis das pessoas no âmbito da entidade familiar também se transformou, assim, de uma forma muito expressiva, né? A gente tinha aquela divisão, ao pai cabia a lei, a mãe cabia a acolhimento e afeto. Vocês imaginam, eu estou aqui hoje e um pai está lá com as minhas meninas buscando na escola, dando janta, eu espero fazendo para casa, né? Ou seja, assim, nós realmente vivemos numa outra dimensão, de outras estruturas familiares, que são sempre uma tipologia em aberto, né? Porque o que vai ter amanhã? Há 10 anos atrás a gente estava pensando nas famílias homoafetivas, há 5 nas famílias simultâneas, a gente continua pensando nas famílias simultâneas, mas temos aí os desafios do poliamor, né? Das novas relações, que esses novos modelos de relação vertem para a filiação. Então, multiparentalidade. Há alguns anos, quando a gente fala de multiparentalidade, todo mundo ficava assim, meu Deus do céu, como assim uma pessoa ser filha de 3? Hoje a gente pensa até de 4 ou até de mais, né? Então, nessas mudanças, nessas novas relações familiares, é que se insere esse tema que nós vamos tratar hoje aqui. Por quê? Porque a própria filiação também se modificou muito. Antes, o modelo jurídico de filiação, ele predominava, que era a filiação presumida. Nós vamos falar dele daqui a pouquinho. Hoje nós temos outros modelos também. Por quê? Porque na década de 90 nós tivemos aí esse grande boom das relações biológicas através do DNA e aquela investigação de paternidade que se pautava sobre a sexualidade da mulher, parou, né? Diminuiu essa argumentação jurídica para se buscar ali uma similitude genética ou não, através da possibilidade desse exame que é tão certeiro, né? Se o negativo é 99,9%, então é um exame tão certeiro. E hoje nós temos então como novo parâmetro de filiação os vínculos de socioafetividade, que eu passei mais do que deveria. Os vínculos de socioafetividade, através da posse de estado de filho. Ou seja, se eu tenho ali o nome, o tratamento e a fama, eu configuro a posse de estado de filho, que é um meio de prova importantíssimo para a filiação socioafetiva. E qual que é a diferença em termos de efeitos desses 3 tipos de filiação? Existe alguma diferença em termos de efeitos? Não. Independentemente da origem, já nos disse a Constituição, já repetiu o Código Civil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, dada a importância desses dizeres, que estabelece a igualdade entre a filiação, nós temos o mesmo artigo repetido em 3 instrumentos legislativos diferentes. Então, todos os filhos são iguais perante a lei. O que é necessário se investigar é qual é o fator motivador do estabelecimento do vínculo parental. Se é uma filiação jurídica ou presumida, jurídica na verdade todas são, né? Mas é uma filiação que se chamava então por esse modelo de presunção, a filiação biológica com a vinculação genética e a filiação socioafetiva com base nessa posse de estado de filho, que pode se dar de inúmeras formas. Pode se dar, por exemplo, através do filho de criação, né? Através da inseminação artificial heteróloga. São inúmeras possibilidades hoje que se estabelece essa filiação socioafetiva. Falando aí vamos ver se eu vou fazer certo. Falando da paternidade presumida, que é o nosso tema aqui principal de análise hoje, por quê? Porque é exatamente neste artigo do Código Civil, o artigo 1597, que nós temos as normas únicas no Código Civil inteiro que tratam de questões ligadas à reprodução humana assistida. O que estabelece esse artigo, de uma forma geral? Se estabelece que, se houver casamento, né, pelo menos o caput nos diz isso, presumem-se havidos na constância do casamento os filhos. Ou seja, qual que é a importância prática desse artigo? O meu filho nasceu, o meu marido pega o documento lá no hospital, a declaração de nascido vivo, junta com a nossa certidão de casamento, leva ao
não preciso de ir, leva ao cartório, para que ele então consiga registrar aquela criança que nasceu de mim, porque existe o documento da declaração de nascido vivo, faz exatamente a parturiente e a criança, e aí então ele consegue dizer que ali não é só um ato de reconhecimento de paternidade, no fundo acaba sendo também, mas existe uma presunção gerada pelo dever de fidelidade, ou seja, se A é casado com B, existe o dever de fidelidade, logo B é pai dos filhos de A. Essa é a presunção que nos acompanha há muitos anos. É uma presunção que vocês estão olhando para aquela cara de assim, né? Porque é isso mesmo, né? E quantas vezes a gente recebe lá no nosso escritório pessoas que, nossa, eu vivi muitos anos casada e descobri agora que aquele filho que eu achava que era meu, não era meu. Mas que o que justifica a existência dessa presunção é exatamente essa vinculação do dever de fidelidade com o casamento, né? Então, ao marido é possível fazer esse registro com base na paternidade presumida. Não se questiona ali se há uma paternidade biológica, não é isso que está em jogo. O que está em jogo é um vínculo jurídico de parentesco que se estabelece a partir dessa regra. Então, o inciso 1 e o inciso 2 são incisos já velhos conhecidos nossos, já herdados aí do Código Civil de 16, né? Ou seja, se a criança nasce até 180 dias, pelo menos, depois de feito o casamento, contraído o casamento, presume-se que aquela criança é daquele pai. E se nasce 300 dias, né? A gente não fala, quem já engravidou que sabe que a conta é em semana, é insano. Mas assim, até 10 meses, de uma forma muito geral, que seria o tempo máximo da gestação, após o fim da sociedade conjugal, aí aquele filho também se presume que é daquele marido. Inúmeros problemas que dá isso aqui, assim, inúmeros. Mas como é o objetivo nosso aqui hoje, nós vamos passar para o nosso problema que já é suficientemente instigante para nós podermos aprofundar. Então, muito se questiona se o inciso 1 e 2 se aplica à união estável ou não, porque na união estável eu não teria que esse contrato, né, que seria a certidão de casamento, que espelharia esse dever de fidelidade assumido perante o Estado, de uma família formal. No inciso 3, 4 e 5 que são os nossos incisos aqui de reflexão, porque são as únicas normas de reprodução humana assistidas no Código Civil expressamente consideradas. As outras que existem, por exemplo, no direito sucessório, que se discute, a Ana Luísa vai dizer, que é um reflexo do que está aqui, muitas vezes. Eu não tenho tratando explicitamente, nem lá na parte geral, quando trata de pessoa, não tem esse tratamento específico sobre, né, o embrião, o gameta e assim sucessivamente. O que nós fazemos é uma interpretação das normas que nós temos. Então, nos coube aqui hoje pensar principalmente nos incisos 3 e 4. Ou seja, presume-se havidos os filhos na constância do casamento, havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido marido, e havidos a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários decorrentes de concepção artificial homóloga. 10-0, né? O negócio. A gente passou aqui. A respeito disso, para quem às vezes não está muito acostumado com essas expressões, convém a gente fazer algumas explicações. Aqui, quando eu falo de reprodução humana assistida, eu posso falar de duas coisas. Ou de inseminação artificial, que é quando o sêmen é colocado no corpo, inseminado no corpo da própria mulher, ou de fertilização in vitro, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar sobre o bebê de proveta. É exatamente esse caso. É quando o material genético é extraído do corpo do homem e da mulher e a inseminação é feita fora do corpo da mulher. Tem alguma diferença prática? Nenhuma. Para o que nos aproveita aqui hoje, a discussão aqui hoje. Mas, muitas vezes, quando a gente vai fazer uma leitura de algum texto, às vezes tem esses termos e é bom a gente conhecer. Além disso, o artigo ainda trata também da inseminação homóloga e inseminação heteróloga. Ou seja, a inseminação homóloga é quando há material genético do casal.
Então, eu estou falando de uma presunção de filiação à vida no casamento com material genético do casal. Ou heteróloga é quando há material genético de terceiros, que é o caso do inciso 5 do 1597. Vamos lá. No que se refere aqui à reprodução assistida pós-mortem, de que é que eu estou falando? É uma reprodução que, de alguma forma, se perfaz, se desenvolve após a morte. No caso do inciso 3, eu tenho guardado o gameta, né? E aí, então, a inseminação, a fecundação é operacionalizada após a morte do, vamos chamar assim, titular, embora esse nome não seja o ideal, mas do titular do gameta, ou seja, daquele a quem o gameta pertencia. E pode existir uma outra possibilidade também, que é a do inciso 4, é de já existir o embrião fecundado. E aí, nesse caso, eu estaria dizendo sobre a fecundação, sobre a implantação no útero da mulher ocorrer após a morte do marido, né? Assim, de uma forma mais simplista. Então, nós temos algumas questões para trazer aqui. A primeira delas é que nós vivemos, eu falei lá atrás, um tipo de vinculação socioafetiva que é a vinculação que está muito em voga hoje, principalmente no STJ, no STF, na discussão sobre multiparentalidade, né? As pessoas têm valorizado muito esse novo tipo de parentesco, mas por outro lado, a gente tem também uma busca muito desenfreada pela parentalidade biológica, pelo sangue do meu sangue, pela continuidade da linhagem, né? E isso não é uma busca jurídica, é uma busca muito do ser humano, né? Das pessoas que a gente lê ou que a gente conhece, que às vezes submeteu a alguma técnica de reprodução humana, ou então às vezes pessoas que adotaram crianças e passaram por essa questão da reprodução, qual que é o caminho percorrido? Eu vou tentar a fecundação pelos métodos naturais. Se houver algum problema, eu passo pela reprodução assistida e aí, se não der certo, às vezes eu busco para adoção. Não é 100% dos casos, mas geralmente o caminho percorrido é um pouco esse. Eu busco esse viés biológico, mas também, por outro lado, existe hoje uma grande valorização da socioafetividade, ou seja, sob a perspectiva desbiologizada das relações parentais. Esses 3 incisos da reprodução assistida, eles estão neste artigo que trata da parentalidade presumida. Mas será que eu estou falando de um parentesco por presunção? Vejam bem, a presunção é o quê? Eu tenho um fato incerto, eu concluo um fato que eu acho que é certo. Como que nós falamos lá atrás? A é casado com B, A teve um filho, logo, se existe o dever de fidelidade, B é pai. Eu tenho certeza que é a paternidade biológica? Não, mas eu construo essa presunção. Tem uma outra presunção também muito conhecida, que é aquela mater semper certa est, ou seja, a mãe é sempre certa por causa do parto. Só que com as técnicas do útero de substituição, essa presunção também pode estar prejudicada. Mas veja que quando eu falo da reprodução pós-mortem, homóloga, da inseminação dos embriões excedentários, homóloga, ou mesmo da utilização dessas técnicas de reprodução heteróloga, eu estou falando de uma vontade exteriorizada através de um termo de consentimento livre e esclarecido. Eu estou falando de uma manifestação de vontade que necessariamente deve ser exteriorizada lá na clínica, não é isso? Então, aquele parentesco, aquela paternidade, a maternidade, será que elas são fruto mesmo de uma presunção do casamento? Ou daquela manifestação de vontade que exterioriza ali atos, né, de planejamento familiar que aquele casal, mesmo que aquela pessoa que decidiu ter uma produção independente, fez ali naquela clínica? Então, do meu ponto de vista, não se trata de presunção, se trata de um ato fruto de planejamento familiar. E aí, com base nessa perspectiva, será que essa regra se estende à união estável? Neste caso, dos incisos 3, 4 e 5, se estende à união estável, ao casamento, à pessoa sozinha. Por quê? Porque não é presunção, é manifestação de vontade. Então, eu não estou falando daquele pai que pegou o DNV, mais a certidão de casamento e foi simplesmente registrar a criança. Eu estou falando de uma manifestação de vontade exteriorizada em inúmeros documentos, em inúmeras autorizações na clínica de reprodução humana assistida. Então, essa discussão se estende ou não à união estável, ela pode se tornar vazia frente a esses argumentos.
Bom, o que a lei diz sobre isso? Como regulamentamos essa questão? Pela fala do Schumann, eu percebi que o professor Guilherme já tocou nesse assunto ontem. Ou seja, vivemos um vácuo legislativo, né? Temos ali uma série de algumas resoluções do Conselho Federal de Medicina sucessivas. A que está em vigor atualmente é essa, 2168 de 2017, que no capítulozinho, né, que no item 8, ela traz exatamente a necessidade do que nos interessa aqui hoje, de uma autorização prévia específica do falecido para o uso do material biológico criopreservado, de acordo com a legislação vigente. Eu sempre fico pensando assim, qual será, né, que o pessoal do Conselho Federal de Medicina se referiu. Temos projetos de lei, inúmeros, assim, inúmeros não tantos milhões, mas inúmeros alguns, mas que ainda não, a questão ainda não se desenvolveu. Eu fico pensando muito assim, sobre essa questão mesmo dos próprios projetos de lei, porque antes, quando a gente começou, né, quando eu entrei no mestrado em 2002, nossa, a gente fica pensando, eu falei, nossa, mas esse negócio está muito longe da gente, não tem muito caso de inseminação, né? Pensem hoje, quantas pessoas nós conhecemos que vivenciam essa realidade. Então, já é uma situação corriqueira na nossa vida, já não é mais um fato que está tão longe da gente, como assim a clonagem, né, que a gente ainda define, assim, às vezes como uma questão distante. Não, isso aqui hoje está no nosso dia a dia, então merece sim uma atenção legislativa. Além disso, eu não sei para onde eu aponto. Além disso, nós temos esse enunciado da primeira jornada de direito civil, que trata também de algumas questões importantes aqui para a gente, né? Para que seja presumida a paternidade, com essas críticas toda a presunção que nós fizemos, será obrigatório que a mulher, ao se submeter a uma das técnicas de reprodução assistida com material genético do falecido, esteja na condição de viúva, ou seja, era casada. Sendo obrigatória ainda a autorização escrita do marido para que se utilize seu material genético após a sua morte, ou seja, o consentimento específico para esse item. Algumas reflexões aqui são importantes, alguns argumentos que rodeiam essa questão da reprodução humana assistida. O primeiro deles é pensar assim, gente, mas esse filho vai nascer sem pai. Será que isso, dentro no âmbito do melhor interesse da criança, será que de fato é melhor, permitir a inseminação pós-mortem é uma via factível para o direito? Tem os argumentos, né? Esse argumento eu acho que é um argumento importante, mas a dupla, eles falam, né? A bigenitorialidade, eu estou pensando em italiano, bigenitorialidade, né? Quer dizer, ter pai e mãe, ter pai e pai, ter mãe e mãe, ter dois, às vezes três, né? No caso de multiparentalidade, não é exatamente uma garantia do preenchimento, da concretização do princípio do melhor interesse da criança. A própria resolução, que, né, é uma norma deontológica, mas nos serve como referência, prevê como usuário da técnica a pessoa solteira, a pessoa sozinha. E além disso, nós temos também a proteção às famílias monoparentais na nossa Constituição Federal. Então, ligar a monoparentalidade ao melhor interesse da criança ou ao pior interesse da criança, né, que seria nesse caso aqui, ao não atendimento a esse princípio, não é uma regra que funciona em tese, né? Quantas pessoas vivem no lar com pai e mãe, aquela família aparentemente margarina, e que na prática é um lar desestruturado, tem violência doméstica, quer dizer, situações que não condizem com essa realidade do melhor interesse da criança. Uma outra questão importante é que tem alguma doutrina, algumas reflexões sobre esse tema que tratam do sêmen assim como uma propriedade, no caso do falecimento, uma transmissão à família. Quer dizer, aqui a visão do gameta tem que ser uma visão diferente, porque eu não trato como uma representação das titularidades propriamente dita. Aquele sêmen, ele tem informações, dados sensíveis muito importantes que carregam aí toda a informação genética daquela pessoa e é um centro de interesses merecedor de tutela. Então ele tem uma ligação com o falecido.
Então não é simplesmente uma questão de transmissão hereditária, não se trata da herança, né? O falecido, o sêmen dele não é herança. Além disso, uma questão aqui que eu acho que talvez seja o ponto central da discussão é o consentimento do doador, a expressão de vontade que ele manifesta em vida. Que a gente fala muito, eu mesmo já falei, estou sempre falando do pai, né? O sêmen é que é a questão aqui. Por quê? Por que eu não posso também, então, tratar da reprodução pós-mortem no que se refere ao óvulo, ou seja, a mulher é falecida e aí aquele material genético dela não pode ser utilizado? Por que é mais difícil essa situação? Porque eu estou lançando mão de uma outra técnica que também tem as suas questões, que é o útero de substituição. Então, nesse caso aqui, é muito menos corriqueiro, mas não é impossível e não é improvável, que eu faça também a inseminação artificial, que só pode ser o FIV, né? Pós-mortem com óvulo, só que eu preciso de uma terceira pessoa, que seria ali a mãe gestante, né? Para que ela então geste aquela criança até que ela nasça. Então aí eu teria uma criança filha do pai apenas, né? Eu vou entrar aqui na discussão da questão do parentesco com o útero de substituição para a gente não desviar a discussão. No que se refere aqui No que se refere aqui ao consentimento, eu entendo que, assim, quando nós falamos de reprodução assistida, esse é o ponto-chave da questão, né? É como manifestar o consentimento. Por quê? Porque, como vocês vão ver com os casos, 3 casos que eu trouxe para a gente pensar sobre eles, a grande questão é que esse consentimento, por não haver lei, nós temos aí a resolução do Conselho Federal de Medicina, temos aquele enunciado que nos ajuda a pensar, mas então nós temos um vácuo legislativo para tratar desse consentimento. Esse consentimento ele tem que ser inequívoco, eu tenho que assinar um documento, termo de consentimento livre esclarecido, dizendo expressamente, ou será que é possível reconstruir a vontade do falecido se ele, de alguma forma, manejou vários atos de planejamento familiar que podem ser exteriorizados e comprovados? Então, tem algumas questões que elas são muito importantes, né? Será que a família pode autorizar? Por exemplo, vamos supor que a pessoa faleça, não tenha filhos. Então, os pais deles têm que ser ouvidos, nesse caso aqui, ou não? Mesmo que ele tenha deixado o consentimento, porque de certa forma, se vier um filho, os pais, por exemplo, deixam de ser herdeiros. Então, eles têm algum interesse patrimonial nessa questão. Então, a família tem alguma questão, assim, alguma intervenção nesse consentimento? Essa reflexão, ela vem muitas vezes nesse debate em função da doação de órgãos, né? Na doação de órgãos, a gente tem esse debate do papel da família aqui permeando o consentimento do doador. Além disso, como que esse consentimento tem que se dar? Aqui eles falam que tem que ser expresso. Ele tem que ser escrito? Ele simplesmente pode ser, ele significa assinatura no termo de consentimento informado? Se eu estou falando de uma vontade que se projeta para a morte, será que eu tenho que fazer alguma analogia com o testamento? Com a vontade testamentária? No que se refere à formalidade? Além disso, é necessário um tempo de validade? Ou não? Deu consentimento a qualquer tempo, eu posso então lançar a mão daquele material genético que está lá, criopreservado, para que eu tenha um filho. Essa semana eu compartilhei com a Ana Luísa, assim, um caso que eu estou tendo lá no escritório, que é muito atípico, mas que nos diz disso, que é uma senhora que ajuizou uma ação de investigação de paternidade com 72 anos de idade. E o pai suposto, né, faleceu quando ela tinha 2. Então eu estou falando assim de uma ação que se remonta a quanto tempo atrás de falecimento, né? E aí prazos prescricionais, etc. Então aqui nós temos também uma questão, uma reflexão a ser feita. Será que é necessário se pensar em algum prazo para esse consentimento que ele tenha após a morte da pessoa? Ele é revogável? Claro que eu estou falando antes de morrer, né? Óbvio. Ele é revogável? Quer dizer, a rigor, com a sistemática dos atos das situações existenciais, né, que vou fazer uma
uma menção à professora Rose Meirelles no livro da tese de doutorado, que trata exatamente dessa questão, ou seja, é essencial, é inerente às situações existenciais o arrependimento sem consequência jurídica. E aqui, se houve uma revogação antes do falecimento, deve ser acatada. Bom, e em relação aos embriões, né? Porque ali nós estamos falando de uma situação que dá para pensar em ambas as hipóteses. No caso dos embriões, a mesma resolução, ela trata especificamente da necessidade de uma manifestação de vontade no momento da criopreservação. Então, de uma forma muito breve, como que acontece esses embriões excedentários? As pessoas então se submetem ao tratamento para fertilidade, e é um tratamento um pouco difícil, principalmente para a mulher, que tem que tomar uma série de hormônios, uma série de injeções. Então, geralmente, são fertilizados um número maior do que o número que vai ser implantado a fresco, ou seja, logo que é feita a fertilização. E aí, então, esses embriões que não são implantados naquele momento são os embriões excedentários, ou seja, os que excederam aquela implantação a fresco. Então, esses embriões, eles podem ser aí uma questão, né? Se, por exemplo, uma das pessoas, um dos membros do casal falece ou se divorcia ou fica gravemente doente, então a resolução do Conselho Federal de Medicina diz que é necessário que haja uma manifestação de vontade dos participantes, ali, usuários da técnica, em relação aos embriões nessas hipóteses específicas de divórcio, doença grave ou falecimento. Bom, e quais são as alternativas para esses embriões, né? Eles podem ser implantados posteriormente, né? Então aí nós não temos mais esse problema porque eles não são mais excedentários, eles não excedem mais. Eles podem ser dados para adoção de terceiros, né? Tem alguns que usam o termo doação para terceiros, mas eu acho que nesse caso, como eu estou tratando de filiação, a palavra adoção, embora saia um pouco da previsão legal, talvez seja mais apropriada. Ou então eles podem ser levados para pesquisa. A Lei de Biossegurança prevê que os embriões inviáveis ou criopreservados há mais de 3 anos podem ser cedidos para pesquisa com células-tronco, que tem ali um manancial, uma potencialidade muito, muito grande para uma série de curas de doença. Então, esses embriões eles podem ter esses destinos. E outros também, mas esses são os mais usados. Nós temos alguns casos, não só na Austrália, mas também na Itália, na Inglaterra, sobre casos de embriões excedentários, mas esse aqui me chamou muita atenção, porque eles estavam pensando no projeto parental, foram algumas vezes na clínica para se informar, pesquisar, entender a situação, e ali, logo que eles então eles marcaram com a clínica de ir lá para assinar os documentos e começar o tratamento, o marido faleceu num acidente de trabalho dias antes de assinar o termo de consentimento. Então, nesse caso aqui, o que aconteceu? Logo que ele faleceu, a mulher pediu uma autorização judicial para a retirada do esperma dele, então ele não tinha ainda retirado o esperma, então houve uma autorização judicial para isso. E aí, então, se instaurou uma discussão para quê? Uma coisa é retirar o esperma, outra coisa é poder usar, né? E aí, então, houve essa discussão se ela poderia ou não usar, porque ele não tinha manifestado a vontade, sequer tinha guardado o sêmen. Então, nesse caso, foi deferido à mulher a utilização do sêmen, porque houve a reconstrução da vontade através de uma reconstrução biográfica mesmo, do planejamento familiar que eles fizeram. No Brasil, nós tivemos um primeiro caso em Curitiba, terra do chumbo, né? Que foi muito debatido também. Nesse caso, era um casal que tinha também um plano de filiação. Ele teve o diagnóstico de um melanoma muito grave, e aí, em função disso, ele fez a retirada do sêmen com o congelamento, e aí, com os planos de filiação, mas não foi possível, ele faleceu antes disso, e aí, então, a moça foi lá na clínica, opa, quero
me inseminar no meu marido e ficou sabendo que não podia. E aí então a clínica ajuizou uma ação contra a clínica com essa finalidade e foi concedida autorização para ela utilizar o material do marido em liminar, exatamente com essa mesma base de reconstrução da vontade dele, porque não havia manifestação de vontade expressa no que se refere à utilização do material genético pós-mortem. Ao contrário disso, tivemos uma decisão no Tribunal de Justiça do Distrito Federal que entendeu que não é possível a reconstrução biográfica da vontade da pessoa. É necessário que a vontade seja expressa nos documentos, porque é um ato muito importante, né? Um ato muito grave da parentalidade. Não se trata simplesmente de uma doação para inseminações artificiais heterólogas, mas se trata de um vínculo de parentesco que gera responsabilidade, gera uma série de efeitos jurídicos para as pessoas que estão envolvidas. Bom, quais são os reflexos no direito de família? Que é o objetivo final para nós pensarmos. Inúmeros, né? Primeiro, a condição de filho do falecido, né? E essa condição de filho, ela tem um monte de consequência jurídica. Tem o direito ao nome. E aí eu me pergunto aqui, e o estado de filiação? Né? O estado de filiação é exatamente essa experiência da parentalidade, que se revela na filiação que é construída no dia a dia. Essa não haverá forma de se estabelecer com este pai biológico. Essa pode se estabelecer com eventual outro pai socioafetivo, ou outra mãe, se eu estiver falando aqui de doação de óvulo. A herança pode ser um efeito que vai ser discutido pela Ana Luísa. E aí, para a gente problematizar, porque eu fiquei super confortável quando o Chuma falou que o negócio aqui ia trazer os problemas, porque eu exatamente estava angustiada com esses problemas aqui, de algumas situações que podem acontecer, que são apontadas pela doutrina. Por exemplo, se a viúva tem uma autorização para implantar o embrião ou para fazer a inseminação artificial, e aí então ela estaria ali já com um outro marido ou um outro companheiro nesse momento, eu vou ter aqui de certa forma, um choque de parentesco, porque eu tenho a presunção de paternidade advinda desse novo casamento, com o estabelecimento da paternidade feito lá atrás, em relação ao marido falecido, que, a meu ver, prepondera nessa situação. Mas poderia dar ali um aparente conflito de vínculos parentais, como não é uma grande novidade para nós, porque nós precisamos das técnicas de reprodução para ver esses aparentes conflitos na nossa vida real de todos os dias, né? Além disso, eu fiquei pensando se seria possível deixar uma autorização escrita de implantação do gameta em mulher não determinada. Ou seja, se eu tiver uma companheira na época do meu falecimento, ou então eu quero fazer uma doação para mulheres de determinado fenótipo, ou colocar ali, dirigir aquela doação, né, de sêmen, que, né, aí nós já vamos refinando o pensamento dentro dessa órbita aqui, que em tese é possível, né? Eu acho que aí se estabelece um acordo com a clínica, mas já vai elaborando mais ainda essas questões. Esse tema de inseminação, de reprodução assistida pós-morte, gente, é delicadíssimo, né? Eu li bastante a respeito da vida da menina lá de Curitiba, pra gente pensar assim, e o depois, né? O depois dessa vida. Né? E aí a mãe falando das angústias que ela tem, das questões da menina, porque é uma menina que nasceu sem pai. Mas existem inúmeras situações dessas, às vezes não escolhidas, né? De pais que falecem na gestação e que os filhos estão aí, né, tocando barco, vivendo. Então, o nosso desafio é muito grande para tratar desse tema aqui, porque são várias questões que permeiam principalmente a esterilização do consentimento. E eu localizaria aí o grande problema da reprodução assistida pós-mortem, com esses reflexos no direito de família, para que esse parentesco seja estabelecido como ato de fato de planejamento familiar e não, né, de uma outra questão qualquer. Agradeço muito de novo o convite, professora, agradeço a plateia aí, né, curiosa, atenta, agradeço meus companheiros de mesa e não sei se vai ser possível ficar para as perguntas, porque eu tenho um voo hoje, mas assim, dizer que foi um prazer e uma honra estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada.